Uou, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Como é Bom Ser Nerd. E hoje a gente fala do episódio 4 de O Mandaloriano, que traz aí um pouco dos costumes, dos hábitos dos Mandalorianos, que agora vivem em uma comunidade onde as duas castas se misturam. Muitos conflitos, obviamente, vão ser levantados, muitas dúvidas entre eles. E, principalmente, esse é um episódio que fala bastante sobre a origem do pequeno Grogu, o passado dessa criatura que tem os midi-chlorians aí, a flor da pele, e traz um legado Jedi como poucos os personagens que foram apresentados até agora nesta série. Bom, se você está chegando aqui agora, seja mais do que bem-vindo. Meu nome é Alex Fear, esse aqui é o canal Como é Bom Ser Nerd. Aqui a gente fala de quadrinhos, fala de série, fala de cinema, fala de tudo que a gente gosta dentro deste universo fantástico dos quadrinhos para as telas. Se você ainda não é inscrito, aproveite, deixa aqui embaixo a sua inscrição no canal, dá um clique aí no sininho para ativar as notificações e receber aviso sempre que houver vídeos novos por aqui. Visite as nossas redes sociais, que por lá o assunto sempre começa antes de começar aqui. E claro, compartilhe o vídeo com seus amigos, deixe o seu like, comente, porque Mandaloriano, meu amigo, está acabando. Esse episódio aqui a gente está trazendo para vocês aí um pouco atrasado, mas ainda de coração cheio e já com muita nostalgia dessa série que termina agora no dia 19 de abril. E a gente vai estar aqui para assistir e comentar tudo isso para vocês. Bom, como eu disse para vocês, esse episódio é um episódio que traz bastante essa questão dos costumes dos Mandalorianos. É um detalhe importante dizer que esse episódio de toda a série praticamente é o menor de todos, mas por ser pequeno eles gastaram bastante com a questão dos efeitos, então tem muita aventura, essa coisa de voo de jetpack, a habilidade de luta dos Mandalorianos, o trabalho em equipe que eles têm e principalmente agora um pouco da origem do Grogu. E por falar nisso, a gente tem, inclusive, eu até fiz questão de colocar na abertura do vídeo, no thumbnail do vídeo, que ele é forjado como aço. O pequeno Grogu é uma criatura que traz consigo traumas, visões de um momento traumático dentro do universo Star Wars. Ele viveu dentro do Templo Jedi e ele testemunhou o momento em que a Ordem 66 foi dada pelo senador Palpatine, que acabou se tornando o Imperador. E assim a gente vê como que os Jedi se esforçaram para proteger essa criatura. Eles tinham com ele, na presença do Grogu, uma esperança como poucas as outras criaturas que foram apresentadas até o momento em Star Wars, até pelo próprio Din Djarin. E assim, ele é um refugiado, ele está sendo protegido por vários Jedi e ele tem de toda forma sair dali e a salvo para poder ser resgatado por alguém e assim por diante. Só que num certo momento, os Jedi acabam se sacrificando, deixando o pequeno Grogu no elevador para poder ser resgatado mais para frente por outro Jedi. E esse Jedi é conhecido como Kelleran Beq, que é vivido aí pelo Ahmed Best, que interpretou aquele personagem que todo mundo odiou, que é o Jar Jar Binks, lá em Star Wars Episódio 1, A Ameaça Fantasma. Esse episódio, inclusive, por falar em episódio, né, ele é conhecido como o Enjeitado. Tanto Din Djarin, quando vivia em Concórdia quando garoto, e o próprio pequeno Grogu são enjeitados porque tentaram fugir de uma catástrofe e foram salvos por Mandalorianos. Os Mandalorianos têm por hábito resgatar pessoas que são expurgadas, que são jogadas dos seus lares, que são jogadas para fora e adotam para que no futuro eles adotem a doutrina e se tornem também mais um entre os todos que fazem parte desse mundo, desse universo bélico. E ali, o pequeno Grogu, ele é alguém que é forjado no aço, no sentido de ser uma criatura que sentiu o sofrimento desde o início. E o bacana do Grogu é que esse momento que mostra a origem dele nos faz pensar que ele é uma criatura que consegue sim navegar entre os dois mundos, tanto o mundo mandaloriano quanto o mundo Jedi. Ele tem os poderes, ele tem essa força, por isso que inclusive num outro vídeo que eu até fiz para vocês, eu até comentei da possibilidade, uma teoria que eu levantei aí, dele inclusive no futuro ser como o próprio Tarre Vizsla foi, lá no passado dos Mandalorianos. Dele se tornar o grande Mandalor. Pode ser um absurdo que eu tô falando, o pequeno Grogu se transformar?
Mas enfim, dentro desse padrão que a gente conhece, né, eu acredito que seria uma possibilidade. Ele na série do Boba Fett, ele consegue controlar uma criatura enorme. Inclusive, ele fez levitar um Mudhorn, né? Ele tem o poder de parar o fogo, ele levita as coisas. Uma criatura tão pequena quanto aquela, ter tanto poder e ainda conhecendo tudo isso, imagina quando ele amadurecer. Então, o pequeno Grogu, ele é assim, ele tem um pouco dos dois mundos, viu o sofrimento de tudo e pôde praticamente seguir adiante a partir daí. Então, esse é um pequeno trecho do episódio que conta bastante sobre essa origem, né? Bacana a gente voltar lá no episódio 1, quando a Ordem 66 foi dada, aliás, na trilogia do episódio 1, 2 e 3, né, que a Ordem 66, inclusive acho que é na ameaça, na Guerra dos Clones, quando a Ordem 66 é dada, e a gente vê isso agora reproduzido como parte de toda essa trilogia que foi entregue. Falando sobre os Mandalorianos, né, a gente sabe agora que o pequeno Grogu também vai fazer parte dessa casta e ele é colocado à prova pelo próprio Din Djarin. É bacana que isso é bem no começo do episódio e mostra justamente a confiança que o Din Djarin tem, mesmo naquela criatura, aos olhos dos outros, ser tão pequena, tão frágil, mas ao mesmo tempo tão poderosa. E é legal que ele coloca ele para desafiar justamente uma criança entre todos ali, que desdenha dele, que desdenha pelo tamanho dele. E ele aceita o desafio e convencido de que vai detonar o Grogu, né? E é bacana que essa jogada de Mandalorianos tem muita sabedoria entre eles, né? Principalmente com a questão do amadurecimento. O garoto desdenha, né? E o Din Djarin fala assim, ó, talvez esse treinamento não seja para o pequeno, mas talvez seja para você. Desdenhando do garoto que estava desdenhando do pequeno Grogu. E aí, quem entra na fala durante essa conversa é o Paz Vizsla, o cara que um dos Mandalorianos mais fortes e maiores, que carrega aquela metralhadora de blaster, e ele diz assim, não se fala aquilo que não se sabe, justamente fazendo alusão daqueles que ainda não têm a sabedoria da vida, mas que insistentemente colocam-se acima dos outros, mas que não perceberam que ainda tem muito chão pela frente e que precisam ter um pouco mais de humildade para poder amadurecer. E é isso que fica a mensagem quando ele diz isso daí. E eles fazem um combate com dardos, justamente aquele gadget que eles usam no braço, só que de uma forma mais paintball para poder ficar mais soft. E a brincadeira é justamente quem consegue acertar todas as tintas na roupa do outro e assim ganhar com 3 pontos, que seria a média de pontos que seria marcada ali. E obviamente o Grogu toma 2 de primeira e não sabe o que fazer. Só que o Din Djarin assopra no ouvido dele, cara, faz o que você sabe fazer e não se importa com nada, eu já vi o que você é capaz de fazer. E dá uma moral pro pequeno Grogu, que no terceiro tiro do garoto consegue dar aquele salto que só o Luke Skywalker consegue fazer, que é típico dos Jedi, onde eles conseguem controlar a própria gravidade, não voar, mas pelo menos ter o poder de se levitar, de se jogar para outros cantos com mais habilidade. E ele dá 2 piruetas lindíssimas e ele acaba acertando o garoto, provando para ele que tamanho não é documento. Só que em meio a tudo isso, decepcionado com a perda para aquela criatura pequena, o garoto se torna alvo de outra coisa, que é um raptor. É uma criatura alada que mora nos montes por ali e acaba vendo no garoto a oportunidade de alimentar os seus pequenos filhotes. E é bacana que é justamente aí que eu falei para vocês, é quando o episódio fica interessante. Não que os outros momentos não fossem, mas é que aí você emerge no que é realmente a cultura mandaloriana. Todos eles voam de jetpack atrás dessa criatura, mas você vê que apesar dos pesares, de toda a tecnologia que eles têm, eles ainda têm as falhas. As jetpacks não aguentam voar por tanto tempo, porque elas têm um combustível. Então a gente mostra que existem falhas até nos mandalorianos nesse sentido, eles são frágeis nesse sentido. Mas quem ajuda eles e toma a liderança de tudo isso é Bo-Katan Kryze, que vai com a sua nave descobrir onde é o ninho dessa criatura e assim
liderar um grupo de busca para poder achar esse garoto e levá-lo de volta para a tribo mandaloriana. E é bacana como tudo isso é ajeitado, como a Bo-Katan dá as ordens, como ela organiza e como o grupo aceita essa condição. Muito bacana, inclusive a própria Armeira gosta da forma de liderança que a Bo-Katan tem. E é legal como tudo isso é conduzido e como eles planejam fazer todo esse processo. Então eles vão em uma batida junto com eles, e é bacana que são 2 encontros de Mandalorianos dos Filhos do Olho com as Night Owl, como as Corujas Noturnas, que são aqueles Mandalorianos do grupo da Bo-Katan Kryze que tiram um capacete, que é o que irrita profundamente o pessoal do lado oposto. E é legal, cara, porque eles se unem de um jeito que a gente vê no episódio como é bacana os Mandalorianos quando tem um objetivo em comum e o que eles são capazes de fazer juntos. Eles escalam montanhas, eles têm paciência, eles se ajudam, eles são solidários. É um grupo que, mesmo com as diferenças que são apresentadas, eles se apoiam o tempo todo. E, obviamente, no momento que eles acham o garoto, vira uma confusão. E o detalhe, o garoto não é qualquer garoto. Ele é filho do Paz Vizsla, que perde a linha, vai para dentro do ninho tentando achar o garoto, arruma uma confusão porque os filhotes estão ali querendo devorar o próprio Paz Vizsla, e a mãe raptora, ela aparece num voo lindíssimo, aliás, que os efeitos especiais tá muito bem feito, e com o garoto na sua pata ali, como isca para os seus filhotes comerem. E, obviamente, a confusão começa ali, é Mandaloriano voando com jetpack pro lado dela, e é legal como eles conseguem interagir em voo. É lindíssimo ver como essas características do episódio são ali colocadas e como você é colocado dentro da ação nesse momento. É uma das cenas mais lindas, vendo todos os Mandalorianos voando com as jetpacks num jogo de cena frenético, Bo-Katan caindo, Bo-Katan voando e o Din Djarin salvando o garoto. Obviamente é ele que consegue salvar o garoto das garras do Raptor, que acaba caindo nas águas daquele planeta e sendo devorado por aquela criatura que aparece logo no primeiro episódio da 3ª temporada. Muito bacana como tudo isso é conduzido e como Paz Vizsla, no momento em que ele tem o seu filho salvo pelas mãos de Din Djarin, reconhece a importância que aquele Mandaloriano tem e tem uma dívida com ele para sempre. Eu já comentei o penúltimo episódio da série, que inclusive o Paz Vizsla sofre uma baixa. Ele, inclusive, é a baixa. E eu tenho certeza que Paz Vizsla está vivo, apesar de estar muito ferido. Ele vai aguentar se levantar mais uma vez e vai salvar o Din Djarin, que está preso lá nas garras do Moff Gideon. Bom, para encerrar esse episódio, ele é um dos mais bacanas. Inclusive, é ele que você vê o tamanho do poder que esse povo mandaloriano pode ser e como eles podem prosperar se eles forem unidos. Bom, meus amigos, esse então foi o episódio 4, né? O Enjeitado. Bom, se você gostou, deixe seu comentário aqui embaixo, eu quero saber a sua opinião, beleza? Meu nome é Alex Fury, eu vou ficando por aqui, em breve a gente volta com mais vídeo, e agora dia 19, episódio final da 3ª temporada de Mandaloriano, beleza? Um grande abraço pra vocês e até mais no nosso próximo vídeo. Valeu!